que ele deveria ser preso, entregue nas mãos dos homens para ser morto, exatamente nesse período. O que significa que quando os homens pensam que eles estão no controle, é o plano eterno e perfeito de Deus que está se cumprindo. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu as rédeas. Ele é o soberano Senhor do universo. Para Ele não tem acaso. Ele está no comando. Mas vale destacar também que no mesmo momento em que a liderança maior de Israel tramava e urdia a prisão e a morte de Jesus, uma família em Betânia planeja receber Jesus para um jantar, para uma festa. Porque Jesus é esse personagem que provoca reações diferentes, amado por uns, odiado por outros, acolhido por uns, rechaçado por outros, adorado por uns, escarnecido por outros. E relata-nos o texto que essa festa é preparada para Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Eu não sei quem é Simão, a Bíblia não diz se ele era o pai de Marta, Maria e Lázaro, se ele era o marido de Marta, se ele era um amigo da família de Betânia. Mas chama-me a atenção o nome dele, Simão, e o epíteto, o adjetivo, a alcunha, o carimbo, o rótulo: Simão o leproso. Por que Marcos cuidadosamente nos informa que esse jantar aconteceu na casa de Simão o leproso? E a pergunta que faço a vocês é essa: esse homem ainda era leproso? E a resposta categórica e insofismável é que ele não podia mais ser leproso. Porque se o fosse, ele não podia viver em casa. Se o fosse, não poderia conviver com a família. Se o fosse, não poderia viver no convívio social. Se o fosse, não poderia receber ninguém na sua casa. Se o fosse, deveria estar com leprosário. Mas se ele não era mais leproso, por que o evangelista relata que Jesus foi jantar na casa de um homem chamado Simão o leproso? Para apontarmos e alertarmos sobre o perigo. Que perigo? O perigo de rotular as pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de fazer uma tatuagem existencial na alma de algumas pessoas. Porque quando você rotula alguém, mesmo depois que esse rótulo não faz mais nenhum sentido, ele continua lá, marcando, carimbando, hostilizando, estigmatizando. Não rotule, gente. Não rotule. Mas é curioso ainda que nesta ceia, ou neste jantar, ou nesta festa em Betânia, uma pessoa se destaca. Aqui em Marcos é uma mulher, e ela não tem nome, ela é incógnita. No texto paralelo de Mateus 26, essa mulher também não tem nome, ela é desconhecida. Mas no texto de João 12, que é paralelo aos dois evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. A biografia dessa mulher pode ser sintetizada em 3 incidentes, porque ela só aparece na Bíblia 3 vezes. E curiosamente, as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está quedada, assentada aos pés de Jesus. A primeira vez, lá em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender.
mesmo diante da agitação de Marta, que preocupada cuidava da casa e dos afazeres, Marta chega a ponto de pedir a Jesus: não vais falar para minha irmã, para vir me ajudar? E Jesus se dirige a Marta assim: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não há melhor lugar para você e eu estarmos do que aos pés de Jesus, para ouvirmos os seus ensinamentos. E você se assenta aos pés de Jesus todas as vezes que você abre a sua Bíblia, todas as vezes que você lê a sua Bíblia, e todas as vezes que jorra de dentro das Escrituras a palavra viva do Deus vivo ao seu coração. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é em João capítulo 11. E mais uma vez ela está sentada aos pés de Jesus, agora para chorar, para expor a sua dor, para derramar o seu coração aflito, para colocar aos pés do Consolador Divino as dores mais profundas da sua alma. E eu quero lhe dizer nesta noite que não há melhor lugar quando a nossa vida está marcada pela dor, quando a nossa vida está carimbada pelo sofrimento, quando as lágrimas banham o nosso rosto, do que nos assentar aos pés do Filho de Deus. Ele é o Consolador, Ele tem palavras de vida eterna, a sua palavra aquieta a alma, serena o coração e traz bálsamo para a nossa vida. Mas a última vez que essa mulher aparece na Bíblia é aqui nesse texto. Está também registrado em Mateus 26 e em João capítulo 12. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para agradecer, para adorar. E muito provavelmente ela quer agradecer o insólito, extraordinário milagre da ressurreição de seu irmão. E é tão maravilhoso entender a grandeza desse milagre, que foi o último milagre dos 7 milagres registrados por João neste Evangelho. Porque diz a Bíblia que Jesus espera até o 4º dia. E você pergunta: por que Jesus não foi no 1º dia, no 2º dia, no 3º dia e esperou o 4º dia para ir? É porque havia uma crença dos rabinos que até o 3º dia que o morto estava sepultado, um homem piedoso podia ser usado por Deus para ressuscitá-lo. Mas a partir do 4º dia, nenhum homem piedoso, por mais piedoso que fosse, poderia ser um instrumento usado por Deus para a ressurreição daquele morto. Só o próprio Deus em pessoa podia ressuscitá-lo. E quando Jesus espera até o 4º dia, pela própria crença dos judeus, eles tinham que se curvar diante da verdade irrefutável de que eles estavam diante, não apenas de um grande homem, não apenas diante de um homem piedoso, mas estavam na presença do próprio Deus feito homem. Isso nos leva a entender com mais clareza o que C.S. Lewis disse mais tarde: e quando você está diante de Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um lunático, um doido. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. E aqui está Maria, que é dada aos pés de Jesus, para adorá-lo e para agradecê-lo. E nesse gesto de Maria, 8 verdades saltam aos nossos olhos. E eu quero partilhá-las com você nesta noite. Se você tem papel e caneta, aconselho você tomar em mãos. Por um dado importante: o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa.
Mas talvez você não veio com papel e caneta, mas você veio com o seu telefone. Então ligue o seu telefone, mas espero que você não passeie pelas águas turvas do Zap Zap agora. Porque quando você anota, você relembra. E quando você relembra, você grava. E quando você grava, você pode ser abençoado por aquilo que você ouviu há mais tempo. 8 verdades que Maria nos ensina aqui. Primeiro, veja comigo o verso 8. Ela fez o que pôde. Vamos entender o texto. Diz a Bíblia que Jesus estava reclinado à mesa na casa de Simão o leproso, quando vem Maria com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, com um perfume preciosíssimo no grau superlativo. E diz Mateus que o vaso estava cheio, e tinha 1 libra de perfume, quase meio quilo de perfume, quase 500 mililitros de perfume. E que esse perfume foi feito de uma essência chamada nardo, e que essa essência não era misturada, não era híbrida, era nardo puro, e que este perfume preciosíssimo dessa essência raríssima foi avaliado em mais de 300 denários, o salário de um trabalhador de um ano. E diz o texto que Maria pega esse vaso de alabastro e não o abre, ela quebra-o e derrama tudo sobre a cabeça de Jesus. E diz João que a casa se enche com esse perfume, e que esse perfume escorre sobre o corpo de Jesus, e que Maria enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E agora Marcos nos informa com total eloquência: ela fez o que pôde. E a pergunta que eu faço para você e para mim nesta noite é: você e eu estamos fazendo para Jesus o que podemos? Tudo o que podemos? Ou estamos aqui? Às vezes nós fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com empenho, com zelo, com alegria, com entusiasmo. Às vezes fazemos, mas com motivação errada. Ela fez o que pôde. Quando eu olho para a história da igreja, eu sou muito desafiado quando leio a história dos morávios. Vocês se lembram que esse movimento surgiu na Alemanha com o conde Ludwig von Zinzendorf em 1723. Começa na Alemanha um movimento de oração e missões que levou a igreja a orar 100 anos, 24 horas por dia, ininterruptamente, levantando a geração mais comprometida com missões da história da igreja. Cada 25 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha, e eles eram pobres. Algumas pessoas, não tendo recursos para investir na obra missionária, sabendo que havia povos longínquos que viviam como escravos, longe do alcance do Evangelho, se vendiam como escravos para comprar só passagem de ida, para estarem lá como escravos apenas pelo privilégio de levar a essas pessoas o Evangelho. Diante disso eu pergunto: eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Como é que você se avalia nesse sentido? Que nota você dá para você mesmo nessa área? Como é que está você nesse quesito? Como é que os céus
céus avaliam o seu coração nesta noite. Você pode dizer: eu estou fazendo o que eu posso. Segunda coisa que Maria nos ensina, confira comigo o verso 3. Veio a mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ela não fez apenas o que pôde, ela fez o seu melhor. Irmãos, é preciso entender que essa essência da qual era feito esse perfume preciosíssimo não era produzido em Israel. Essa era a essência encontrada apenas nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco que era moído, triturado, e essa essência vinha dessas regiões tão longínquas, em lombos de camelos. Isso era tão caro, para vocês terem uma ideia, que se o perfume era em torno de 1 libra, quase meio quilo de perfume, 500 gramas de perfume, e se foi avaliado em mais de 300 denários, significa que cada grama dessa essência valia um denário. E um denário era o trabalho, o salário do trabalhador durante um dia. Você já pensou você trabalhar o dia inteiro para comprar 1 grama de uma essência? Ninguém comprava esse perfume aqui naquela época numa perfumaria, numa loja de perfumes, não. Isso era comprado gota a gota, grama a grama, e sendo acondicionado num vaso de pedra de alabastro. O resultado dessa colheita, desse perfume, era um ano de trabalho. E agora diz a Bíblia que Maria pega esse vaso de alabastro e ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. Sabe por que ela quebra o vaso? Para dizer o seguinte: eu não quero que sobre nenhuma gota. Todo esse perfume eu quero que seja colocado à disposição de Jesus. Ela fez o seu melhor. Agora pense comigo, se nós estamos fazendo o nosso melhor para Jesus,